Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Foco Tributário, mais um vídeo que faz parte da nossa jornada, publicando um vídeo por dia ao longo de um ano e separando os últimos 100 vídeos apenas para responder às dúvidas da nossa audiência. Hoje a gente vai responder ao Jefferson Carlos Melo Nascimento, nome bonito e que ele colocou aqui completo na dúvida dele, postada após um comentário de um outro vídeo nosso, e ele fala que trabalha em um órgão público federal e lá eles contratam vários profissionais, pessoas físicas, como médicos, dentistas, por exemplo. E um dos profissionais enviou para eles um documento emitido pelo setor contábil falando da não obrigatoriedade de retenção do INSS com alíquota de 11%, pelo fato de que esse contribuinte já pagava 20% em uma empresa privada. Diante desse fato, ele ficou com dúvida se deveria ou não reter o INSS de 11%. E aqui a gente pode colocar, Jefferson, que há várias coisas importantes para pontuar em relação a essa retenção dos chamados contribuintes individuais, a retenção do INSS, que quase sempre é com alíquota de 11%. E é isso que eu quero pontuar inicialmente. Vamos lembrar que o que importa para efeito de cálculo da retenção no regime geral de previdência social não é a alíquota que foi aplicada sobre a remuneração do contribuinte em outra fonte pagadora. O que importa é a base de cálculo sobre a qual incidiu a contribuição para o INSS. Isso se tornou ainda mais importante da reforma previdenciária para cá. Por quê? Se o trabalhador ele é empregado em uma outra fonte pagadora, ele vai ter alíquotas que variam de maneira progressiva agora, de 7,5% até 14%. Se ele trabalha como contribuinte individual, ele vai ter uma alíquota de retenção em outra fonte pagadora que pode ser de 11%, mas pode ser também de 20%, dependendo se essa outra fonte pagadora contribui com a chamada contribuição patronal ou não. E isso tudo a gente já explicou em outros vídeos que foram publicados aqui ao longo da nossa jornada e em alguns vídeos até publicados antes de a gente começar essa jornada de vídeos diários. Eu recomendo a você que, caso queira entender melhor essa questão, assista a esses vídeos. Portanto, primeiro aspecto que eu quero pontuar, a alíquota da retenção do INSS que o contribuinte individual sofreu em outra fonte pagadora não é o aspecto que você, como fonte pagadora, tem que observar. Você tem que estar atento para a remuneração sobre a qual ele foi tributado na outra fonte pagadora. Ele tem direito de ser tributado somente até a remuneração de R$ 6.101,06, considerando os números vigentes agora em 2020. Agora, outro aspecto muito importante, se lá na outra fonte pagadora, independentemente de ele ter um vínculo como empregado, de ele ser um prestador de serviço autônomo e de a alíquota ser 11%, 20% ou ser a alíquota dos empregados, o importante é que para você, enquanto fonte pagadora, o próprio contribuinte lhe traga um documento que isente você da responsabilidade de reter sobre a parcela que excede ao teto. Então vamos colocar aqui em números práticos. Faz de conta que na outra empresa ele foi tributado sobre R$ 5.000 e ele vai receber no órgão público onde você trabalha, Jefferson, R$ 2.000. No total ele vai ter uma remuneração de R$ 7.000 e isso vai exceder o limite máximo que ele tem direito de observar para efeito de retenção. Então, se ele traz um documento comprovando que ele foi tributado sobre R$ 5.000 em outra fonte pagadora, você vai fazer a retenção apenas sobre a base de cálculo suficiente para chegar ao teto. Como a base de cálculo, como eu falei, em 2020 está em 6.101,06, você vai reter apenas sobre 1.101,06. Somando com os R$ 5.000 que a outra fonte pagadora já tributou na fonte, isso vai dar um total de 6.101,06. E aí sobre esses 1.101,06 você vai aplicar a retenção de 11%, considerando que você é um órgão público federal e que ele é um contribuinte individual, ou seja, um prestador de serviços autônomo. E aí vem o terceiro aspecto que eu quero pontuar. Se porventura ele excedeu o limite máximo do salário de contribuição em outra ou em outras fontes pagadoras no mesmo mês, você deve considerar que a retenção realmente não é devida na sua fonte pagadora. Só que para isso, o documento que ele tem que te apresentar, de acordo com a visão da Receita Federal manifestada em uma solução de consulta de 2015, a solução de consulta COSIT número 182 daquele ano, em primeiro lugar, se lá na outra empresa ele tem vínculo empregatício, ele tem que te trazer
uma cópia do contra-cheque, que neste caso pode ser inclusive o contra-cheque do mês anterior. E nesse ponto eu costumo falar que a Receita Federal foi bastante sensata, porque não seria razoável exigir que um empregado trouxesse o contra-cheque do próprio mês em que ele está prestando serviço, já que normalmente ele recebe o salário no início do mês subsequente. Então ele pode trazer uma cópia do contra-cheque ou ele pode dar uma declaração firmada por ele sob as penas da lei, informando qual foi a empresa, inclusive o CNPJ, e qual foi a remuneração sobre a qual ele foi tributado na outra fonte pagadora. Essa declaração não deve ser apresentada pela contabilidade da empresa onde ele trabalha. Essa declaração tem que ser assinada pelo próprio prestador de serviço autônomo que está lhe prestando serviço, porque ele, sob as penas da lei, está declarando aqueles fatos como verdadeiros. E se porventura aquilo for apurado posteriormente como uma informação falsa, isso vai ser objeto de apuração, inclusive do ponto de vista criminal, por parte dos órgãos competentes. Por isso, não admita que a declaração seja a declaração fornecida pela outra empresa, porque a outra empresa pode fornecer um contra-cheque, mas não no caso uma declaração de que ele já recebe pelo teto ou de que ele vai receber pelo teto. Agora, se lá na outra empresa o vínculo dele não é como empregado, mas como contribuinte individual, nesse ponto, a solução de consulta 182 de 2015, na minha opinião, cometeu uma falha. É que a Receita Federal restringe o direito de dar uma declaração apenas àqueles que têm vínculo empregatício em outra fonte pagadora. E aí como é que fica o trabalhador autônomo? No caso, Jefferson, esse dentista ou esse médico que em outra fonte pagadora presta serviços também como autônomo. Ele não poderia então trazer ele não poderia dar uma declaração para que você não fizesse a retenção sobre aquilo que excede ao teto? De acordo com a visão da Receita, não. Ele só poderia fornecer para você um comprovante dado pela outra fonte pagadora, informando todos os dados da operação, inclusive a remuneração sobre a qual houve a tributação, além de identificar o contribuinte com o nome, com o número de inscrição dele junto ao INSS, etc. E é aqui que eu penso que a Receita Federal mais uma vez interpretou essa matéria, violando mais uma vez o princípio da isonomia tributária. Não vejo justificativa para um trabalhador empregado ele ter a legitimidade de dar uma declaração identificando a outra fonte pagadora e os valores da operação, e um contribuinte autônomo ele não ter o direito de fornecer essa declaração. Equivaleria a gente a dizer o seguinte: é como se a Receita Federal estivesse admitindo que o trabalhador empregado ele não iria mentir nessa declaração, mas um trabalhador autônomo ele iria cometer um ilícito ao fornecer uma declaração falsa. Ora, não é sensato que um trabalhador tenha a facilidade de fornecer uma declaração e ficar livre de uma retenção a maior, e um trabalhador autônomo não tenha essa mesma prerrogativa. Ainda mais considerando a realidade de hoje, em que muitas vezes um prestador de serviços ele realiza a atividade para a qual ele foi contratado de maneira remota, ou seja, à distância, e ele recebe o valor da remuneração através de transferência em sua conta bancária, e ele sequer tem contato direto com a área de pagamentos daquela empresa contratante. Mais complicado ainda para ele ir até essa empresa e obter um comprovante de que ele sofreu aquela retenção sobre a remuneração recebida. Por isso, aqui a gente faz a nossa crítica e a nossa ressalva. Na nossa visão, tanto o empregado quanto o contribuinte individual pode te trazer uma declaração firmada por ele sob as penas da lei, declaração essa que deve ser arquivada junto ao processo de pagamento, e declaração com a assinatura original dele, e nessa declaração ele pode informar todos os dados da outra fonte pagadora onde ele porventura já tenha sido tributado pelo teto. Não é a outra fonte pagadora que tem que te fornecer uma declaração, mas sim o próprio contribuinte. O que a outra fonte pagadora pode fornecer no caso do empregado é a cópia do contra-cheque, e no caso do contribuinte individual é um comprovante de retenção e um compromisso de que esse recolhimento vai ser efetuado. Espero ter esclarecido sua dúvida, Jefferson, e esses 3 aspectos aqui relacionados à retenção do INSS de autônomo são extremamente importantes, porque são detalhes ali sutis que na interpretação da legislação se revela confusa, tanto assim que a Receita Federal em 2015 proferiu essa solução de consulta COSIT que a gente mencionou.
Espero ter esclarecido não só a sua dúvida, mas também ter contribuído para muitas outras pessoas que lidam com essa matéria, ter aprendido um pouco mais a respeito desse conteúdo. E olha, lembre-se que amanhã a gente continua o nosso compromisso aqui respondendo a uma outra dúvida de um outro seguidor nosso. Conto com a sua audiência e conto também com a sua curtida, com o seu comentário e com o compartilhamento desse vídeo junto a outras pessoas. Um forte abraço e até amanhã.